Paz do Senhor, meus amados e queridos. Eu sou o pastor Fausto Reis. Você está na página Crescendo para Edificar. Amém? Nós vamos continuar essa semana falando de Efésios, propriamente o capítulo 2. O capítulo 2 ele vem mostrando que nós somos ricos na salvação. E quando você começa a se aprofundar nisso que fala de ricos na salvação, o que a palavra de Deus vem mostrando? Que a riqueza que nós temos que ter e prever e ver na terra é justamente a nossa salvação, ou seja, aquilo que você tem que colocar em primazia na tua vida, aquilo que você tem que lutar sempre para você não perder, não deixar aquilo escapar das suas mãos, é justamente a salvação, porque em Efésios, no capítulo 2, ele vem mostrando que nós somos ricos na salvação. E quando você fala de salvação, o que você pode entender, o que você pode meditar? Queridos e amados, quando você fala em salvação, simplesmente a salvação ela é a coisa mais valorosa que nós vamos ter aqui na terra. Por quê? Porque na terra, para onde nós vamos, ou seja, para as mansões celestiais, a qual nós vamos morar nela, nós não vamos levar as nossas riquezas, nós não vamos levar os nossos tesouros, nós não vamos levar tudo aquilo que nós conseguimos aqui na terra, ou seja, nós não vamos levar nada daquilo que tanto as pessoas brigam, se matam, roubam para obter. Nós só vamos levar a nossa salvação. Então, ser rico na salvação é você entender que Deus deu aquele que Ele tinha de melhor, que foi o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por todos nós. E aí em Efésios vem mostrando que nós somos, no capítulo 2, vem mostrando que nós somos ricos na salvação. O capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, ele vem mostrando uma coisa interessante. Não precisa nem a gente ler para a gente entender isso. Plenamente livres do pecado e da morte. Por que livre do pecado? Porque quando você aceita Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você começa a ter, vamos colocar uma palavra bem forte, bem rígida assim, você começa a ter nojo do pecado, você começa a querer se afastar do pecado. Por quê? Porque você começa a entender que o pecado ele vai te afastar de Deus. Então, no livro de Efésios, no capítulo 2, vem mostrando que nós somos livres do pecado e da morte. Por que da morte? Porque quando nós morremos, né, todo mundo vai passar por uma morte aqui na terra, você vai estar livre da morte. Não que você vai deixar de morrer, não. Mas quando você morrer, você sabe qual é o seu destino. Ou seja, você sabe que você vai estar se encaminhando às mansões celestiais. Então, quando a gente começa a perceber que existe um céu, mas que também existe um inferno, que existe um Deus que ele é amor, mas que também é fogo consumidor, que existe um Deus que é justo, nós começamos a primaziar a nossa salvação. E no livro de Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, vem mostrando que nós somos plenamente livres do pecado e da morte, mas tudo está nas suas mãos. É você pegar a sua salvação, colocar ela, como a gente vai dizer assim, no nosso coração, na nossa mente, primaziar ela e não perder ela por nada nesse mundo, porque nada aqui na terra pode nos fazer com que a gente venha a deixar a nossa salvação de lado. Ainda no verso 2, né, vem mostrando no capítulo 2, do verso 11 ao verso capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, vem mostrando que os gentios compartilharam da herança toda. E quem são os gentios? Os gentios, se tinham um entendimento, os judeus, que Jesus Cristo tinha vindo só para os judeus. Mas depois, o apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, começou a mostrar que Jesus Cristo veio para todas as gentes, para todos os povos, para todas as nações. Então, os gentios que somos nós, também compartilhamos dessa herança. Irmãos, e a coisa gloriosa é quando você começa a entender os mistérios da palavra de Deus. Por quê? Porque a gente, quando olha uma pessoa aceitando a Cristo, passando por todos aqueles processos, se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, se aprofundando nos dons espirituais, se aprofundando na santificação, a gente começa a entender que todos nós temos
podemos compartilhar dessa herança, porque a herança que Deus tem nos dado é justamente a vida eterna. E hoje a gente vê, em meio a toda essa pandemia, né, que tem assolado o planeta Terra, né, em meio à pandemia que tem se tornado uma coisa assim muito dramática para muita gente. Muita gente tem ido praticamente perto da loucura, muitos estão deprimidos, muitos estão entrando em depressão, muitos estão fazendo coisas até que desagradam os olhos do Senhor. Mas em meio a toda essa pandemia, eu queria deixar uma palavra para você, que a pandemia está derrotada e destruída no planeta Terra em nome de Jesus, e que nós possamos obter essa plena convicção no livro de Marcos, no capítulo 16, lá pelo verso 15 até o finalzinho, vem dizendo que se nós bebemos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Que todas as enfermidades estão sujeitas ao nome de Jesus. Então, amados e queridos, saiba de uma coisa: não tem pandemia que vai te destruir. Todos os seus sonhos, todos os seus projetos ainda serão realizados aqui na terra, porque Deus assim o quer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa entender mais e mais os mistérios do Senhor aqui na terra. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.